Bom, eu tenho uma jornada de psiquiatria bem longa, assim, cerca de quase, já mais de 20 anos já de psiquiatria, na verdade. E anos atrás eu trabalhei com a Bruna no Hospital Francisca Júlia, que é um hospital de internação psiquiátrica, então a gente já desempenhou um trabalho antes, aí com relação à dependência química, que também era um tema bastante complicado. Mas aí nos últimos anos a gente teve um bom tempo de convivência aí que a Bruna se dedicou à psico-oncologia, né, hospitalar, que é realmente onde estão as grandes crises dentro do tratamento oncológico. Então, como a gente está nesse ciclo de conversar aí com colegas da psicologia para apresentar diversas abordagens terapêuticas e as especialidades da oncologia, da psicologia, né? Então, hoje eu vou ter a oportunidade de conversar com alguém que se especializou nesse tema, que é bastante complexo e tão importante, né? Que é o trabalho com a oncologia dentro da psicologia. Então, Bruna, tudo bem, querida? A Bruna hoje Oi, faz lá. consultório, né? Então, hoje ela está se dedicando um tempo maior lá no consultório dela para esses pacientes e outros pacientes de diversas abordagens, né? Ela deixou o hospital para se dedicar mais tempo ao consultório, né? Então, Isso aí. conte um pouquinho, Bruno, dessa história toda sua com a psico-oncologia, né? Dessa paixão sobre isso e como funciona a abordagem que vocês fazem. Beleza. Então, Laura, acho que minha paixão começou lá junto com a sua, há umas 2 décadas atrás, né? Eu, na verdade, até um pouquinho antes, no comecinho da faculdade, eu fiz um curso de introdução à psicologia hospitalar. Tudo começou aí, na verdade. Uhum. Em 1999, ó, no século passado, na extinta Unicor, né, que hoje é onde fica o Hospital Santos Dumont. Uhum. E ali, Laura, assim, foi meu primeiro ano de faculdade, eu malemar sabia o que era psicologia. E eu lembro que a última aula desse curso, que era dividido em módulos, né, o último módulo era prática, mas obviamente a gente, imagina, eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu tinha acabado de fazer 18 no final do curso, do primeiro ano do curso, né? A gente acompanhou as psicólogas, né, na época que ministravam esse curso, nos atendimentos pelo hospital. E assim, até toda aquela dúvida adolescente, né, ai, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso que eu quero ser quando crescer? Será que é isso que eu vou fazer? Acabou, assim, acabou, tá? Eu fui junto com uma delas, né, com uma das psicólogas, chegou finalmente o meu dia de acompanhá-la, e eu fui numa enfermaria com ela, tinha 3 leitos, eu me lembro assim, como se fosse hoje, assim. E um desses leitos era um senhor, tá, de mais idade, uma doença oncológica terminal. E ela fez esse atendimento, eu fiquei ali quietinha, observando, e naquele instante, assim, eu soube que era aquilo ali que eu queria fazer. Porque a intensidade, né, até mesmo o sofrimento, que foi impactante também, a gente quase podia segurar na mão a ajuda, tá? Que aquilo era muito abstrato para mim ainda, né? Eu, como psicóloga, assim, aliás, coitada, como estudante do primeiro ano, segundo semestre de psicologia, primeiro contato com a psicologia hospitalar, e eu fiquei encantada, tá? E, assim, para resumir, eu afunilei tudo que eu pude na faculdade para o hospital, né? E dentro do hospital, assim, eu saí da faculdade, já fui fazer o curso de especialização em psicologia hospitalar em São Paulo, né? Que na época a gente nem tinha essa opção em São José, e pouco tem mesmo até hoje. E fiz residência por um ano e depois mais 6 meses, né? Afunilando para onco e hemato, que são, né, é uma subespecialidade, na verdade, da psicologia hospitalar, via de regra. Quase todo mundo que eu conheço, Laura, ingressa nesse universo através do hospital, tá? E porque a gente fica habilitado a trabalhar em hospitais, ambulatórios, clínicas, hospital geral, lógico, eu direcionei também dentro da formação de especialista todas as matérias que eu pude, todos os estágios, né? Eu fiz 6 meses dos 12, era diário, era um curso diário, foi uma especialização de muitas horas, assim.
Era todo dia, das 8 às 1, eram 1.300 e poucas horas no fim das contas, assim, muito intenso. E depois você podia fazer essa complementação, né, que chamava lá do R2, a residência mesmo, em uma das áreas de escolha, e acabei indo para onco dessa forma inicialmente, né, embora esse desvio onde a gente se conheceu pela psiquiatria, né, dependência química, aquela coisa de era hospital de qualquer jeito, eu queria, voltando para São José, eu queria muito trabalhar, eu fui trabalhar em clínicas de reabilitação e apareceu essa oportunidade no Francisca Júlia, fiquei 4 anos lá, e de lá, um tempo depois, eu fui para o Vivale, né, trabalho que a gente se conheceu e especificamente eu atendi em outras clínicas, né, do hospital, mas a referência para mim, eu era psicóloga responsável pela oncologia. Foi assim que tudo começou, né? E é uma paixão, de fato, assim. Ainda hoje, né, eu fiz essa transição ano passado, depois de quase 20 anos aí de hospital em hospital, eu optei por também baixar um pouquinho aqui a correria da psicóloga, né, me preservar física e mentalmente, especialmente, né, e estou no consultório, também atendo muito essa demanda, até por conta desses anos todos, né, na área. É isso. Uhum. E conta como que é esse trabalho, né? Que é um trabalho de equipe multi, talvez uma das áreas que mais precisa de equipe multidisciplinar, né? Então, como que é esse trabalho do psicólogo hospitalar dentro de uma equipe multiprofissional, né? Em oncologia, Uhum. e um trabalho importantíssimo dentro de uma equipe multi, que é o trabalho com a terminalidade, né? O que a gente chama de cuidados paliativos. Então, a gente atende, a gente acompanha, na verdade, desde a internação inicial, tá, no ambiente hospitalar, aquela fase diagnóstica que o paciente vem, não sabe o que está acontecendo, às vezes nem tem ideia de que possa ser, né, uma questão oncológica. A gente já é acionado, tá? Como que acontece essa solicitação? Pode ser via aparecer médicos, os médicos nos chamam, né, para acompanhar, entendendo que pode haver a possibilidade de um diagnóstico mais complexo, né, oncológico, ou por busca ativa, Laura. Na equipe que eu atuava ali, a gente trabalhava com busca ativa mesmo. A gente fazia, tinha alguns critérios, né, para avaliação. A gente olhava no censo, né, do hospital, conversava com a equipe, fisioterapeutas, com as enfermeiras, os médicos da clínica, né, da clínica médica, que estavam lá todos os dias, e a gente ali já percebia alguma necessidade, alguma questão familiar, alguma coisa que nos traziam, que a gente mesmo conseguia coletar de dados ali com a equipe. Inicialmente é assim que a gente entra, né, nesse circuito de atendimento multi com paciente. E em muitos casos, nesses anos todos, eu acompanhei desde a descoberta do diagnóstico, que eu acho que é um momento crucial, assim, de demanda emocional, né? O impacto de um diagnóstico oncológico, ele é muito grande, porque o estigma do câncer é terrível, né? Quando a gente fala em câncer, automaticamente a gente se remete à morte. As pessoas já entendem que estão recebendo uma sentença de morte. Embora hoje em dia a gente saiba que não é exatamente assim. O câncer é sim uma doença muito complexa, em alguns casos é tratável, mas não passível de cura, né? Mas em muitos casos não é? Toda a tecnologia que a gente vê na vida aqui, né? Hoje a gente pôde usufruir dessa tecnologia para ter essa conversa, esse bate-papo. A gente vê na medicina, né, diariamente, anualmente. Então, em 20 anos que eu transito nesse universo, as coisas mudaram, assim, consideravelmente, né? E tudo que envolve oncologia é demanda, tá? Esse momento do diagnóstico é muito complicado,
muitas questões familiares emergem dali. Às vezes a gente tem questões éticas até que envolvem um paciente um pouco mais idoso, um paciente com algum acometimento neurológico ou psiquiátrico, que a família não quer esconder do paciente, não quer deixar ele saber o que ele precisa fazer. Então, assim, todo o manejo, né, dessa aceitação, da conversa, de como vai desenrolar o tratamento, tem a participação do psicólogo hospitalar, tá? E aí começa a fase de exames. Então, você imagina, se a gente traçar uma linha, né, do tempo, a pessoa chega no hospital com uma dor, um desconforto qualquer, fica lá Sai com internado. diagnóstico. Uhum. Exatamente. Ele vai para passar no pronto atendimento, quer dizer, eu tô com dor, vou ver o que é, toma uma medicação, vai embora para casa. Já se frustra ali, né? Porque muitas vezes, gente, a gente está tendo, deixa eu jogar aqui, uma interferência áudio não visual da minha cachorrinha, tá? Me Imagina. perdoe. Então, assim, muitas vezes a coisa já começa ali, tá? Lá no pronto atendimento a gente já é acionado, porque o paciente se frustra com essa questão de não ir embora, ter que ficar internado, e a encrenca já inicia ali, né? Como abordar essa pessoa, como fazê-la entender que existe uma demanda preocupante, que ela precisa ser internada para realizar exames, que a gente precisa encontrar um diagnóstico, e às vezes isso acontece, o diagnóstico é oncológico, novamente, lá está a figura, né, do psicólogo para esse momento difícil, porque o impacto do diagnóstico oncológico sempre é muito grande. Um pouquinho antes desse diagnóstico vem aquela fase de exames, de dúvida, então mexe aqui, mexe ali, às vezes o paciente agrava, precisa de uma internação no setor crítico, que é o UTI, né, e toda a dinâmica da família mudando, às vezes essa pessoa mora longe ou é de outra cidade, enfim, as possibilidades são infinitas, mas basicamente, assim, a internação em si é um momento complicado. A fase diagnóstica, Laura, que assim, a gente tem muitas perguntas sem nenhuma resposta, e ninguém consegue dar respostas para esse paciente. Isso gera uma sensação de insegurança, de medo gigantescas, assim. Mexe muito a ansiedade, a angústia que são acarretadas por esse cenário, elas são muito intensas, tá? É muito sofrido para o paciente, para as pessoas que estão com ele, até que chega o diagnóstico, aí a gente tem um outro momento bem complexo, que é de aceitação dessa nova realidade. Isso vai se dar durante semanas, meses, às vezes, né? O paciente conseguir lidar com isso. E depois tudo que vai envolver o tratamento. Então, o tratamento é cirúrgico, é quimioterápico, é radioterapia, alguma coisa diferente, como é que vai ser, é internado, volta para casa, enfim. E tudo isso pode acontecer no ambiente hospitalar e, na sequência, a gente tem o acompanhamento no ambulatório. Tá? Neste serviço, a gente tem, né, um ambulatório de oncologia dentro do hospital, que funciona em horário comercial, como uma clínica, mas alocado dentro do espaço físico do hospital. E isso até facilita a vida, né? A gente esteve junto aí muitas vezes nesse ping-pong aí de interação por conta desse auxílio global ao paciente, né? Quanto equipe multi. E a minha função ali era acompanhar consulta ou pós-consulta, né? Consultas, às vezes, um tratamento já em andamento, o paciente tem muitas vezes melhora e às vezes não, um resultado negativo de exame, uma progressão de doença. Nesse momento também, o psicólogo é sempre acionado para ajudar, né? Nas emoções ali que surgem dessa notícia difícil novamente, né? O novo de novo. Isso acontece muito, eu costumo dizer para os pacientes, o tratamento oncológico é como entrar dentro de uma montanha-russa, assim. São emoções flutuantes,
Muito, nossa, é intensidade todo o tempo, né, Laura? Todo o tempo, toda a jornada é difícil. Então, eu acompanhava também o momento da infusão da químio, né? Os pacientes ficam muitas horas dentro, do ambulatório. Ali era oportunidade de estar com o paciente também, às vezes semanalmente, quinzenalmente, dependendo do protocolo. Não tinha essa coisa de... Também era buscativa, eu ia até os pacientes, eu conhecia 100% dos pacientes em tratamento ali, não cuidava de 100% deles, muitas vezes até por desejo do próprio paciente, já fazia acompanhamento fora, eu não queria, enfim, esse acompanhamento, ou por uma questão de horário, logística, né? Eram 9 pacientes por vez ali, ciclando químio, e às vezes eu não conseguia ver todas as vezes que eles iam, né? Algumas vezes a gente precisava fazer o encaminhamento desses pacientes, né? Que a demanda crescente ali ao longo de toda essa montanha-russa, essa jornada doida, eles precisavam de um apoio maior, diferente do que faz o psicólogo hospitalar. O papel do psicólogo hospitalar não é como o da clínica, tá? O psicólogo hospitalar fica centrado na questão da doença, tratamento e internação. A gente não desenvolve, a gente acolhe, mas não desenvolve com o paciente demandas existenciais, tá? Por quê? A gente não sabe se esse paciente vai estar lá amanhã. Como que eu entro, né, numa questão de vida, eu aprofundo numa temática mais complicada, mais complexa da infância, um abuso ou alguma questão muito ligada à existência de forma geral do paciente, se eu nem sei se no dia seguinte ele vai estar lá. Então eu cutuco e depois solto, né? Não, a gente, dentro do hospital, no ambiente hospitalar, a gente trabalha com psicoterapia breve focal. Como que é isso? A gente começa e termina o atendimento em todas as vezes que a gente entra dentro do leito, tá? No ambulatório de oncologia é assim também. Eu não deixo arestas abertas. Lógico que tem questões que são progressivas, a gente vai, né? Mas a gente sempre procura começar e terminar todas as vezes que está junto com o paciente. Ah, não tem aquele rigor de consultório, é 50 minutos, 1 hora. Não, às vezes são 5 minutos e às vezes são 3 horas. Sim. Né? Você sabe bem disso. Tem dia que a gente entra no leito e não sai nunca mais, né, Laura? Aí fala com o paciente, depois fala com o familiar, depois fala com o outro, depois fala com todo mundo junto, atende tudo, amarra, vai para a equipe, amarra com a equipe, volta, enfim. É rock and roll na veia, eu amo essa intensidade, essa não rotina, né, do hospital, sempre foi alguma coisa que também me trouxe muita paixão, e assim a gente vai seguindo. Você perguntou também dos cuidados paliativos, né? Exato, Dessa cuidado do paciente paliativo, né? A gente tem alguns hospitais, algumas instituições têm equipes de cuidados paliativos. Esses cuidados paliativos é como tratar bem do processo não curável, tá? Desde o começo, não é sobre morte. A gente ainda tem essa confusão na cabeça das pessoas, mesmo das equipes. Você bem sabe que a gente, sua camisa para explicar a gente, cuidados paliativos é diferente de cuidado de terminalidade, né? A terminalidade faz parte dos cuidados paliativos, faz parte da vida. Mas o paliativo é só o inverso de curativo. Por exemplo, um paciente diabético, diabetes tipo 1, é um paciente que trata paliativamente, né? Não é um paciente que é uma doença crônica, a gente trata de forma paliativa. A gente busca controle, manejo dos sintomas, manejo da doença, o melhor controle possível dela, para que a gente tenha a melhor vida possível pelo maior tempo possível. É isso. Cuidados paliativos nada mais é do que isso. A gente preservar
qualidade de vida durante o maior tempo possível, apesar dessa não possibilidade de cura, tá? Quando que deveria ser instaurado já o cuidado paliativo? Muitas vezes em oncologia, a gente conhecendo o diagnóstico, né, quando são feitos aqueles exames iniciais, o anatomopatológico, imunistoquímica, enfim, que dá nome, sobrenome, endereço do câncer, né, que diz pra gente com o que a gente está lidando. Nesse momento, o médico já sabe, tá, se esse paciente vai fazer um tratamento curativo com a possibilidade de cura ou não. Se é uma doença crônica, tá? Se ela é mais agressiva e o tempo de vida vai se abreviar, ou se é uma doença indolente que vai se arrastar por mais tempo, que vai ter essa possibilidade de uma sobrevida maior, com qualidade, né? Muitas vezes com qualidade, mas que a gente vai ter que lidar com o fato de que em algum momento a doença vai driblar o tratamento e vai acabar ganhando essa parada, assim, né? Então é isso, eu fiz parte da equipe de cuidados paliativos também, durante um período, né? Mas sempre tive, fatalmente no hospital, a gente lida com a morte, a gente muito mais frequentemente com a vida. Eu costumava sempre dizer isso, a maioria das pessoas recebe alta do hospital, né? E algumas vezes não, porque a morte é um processo natural da vida. Sim. Em algum momento, né, o corpo apresenta alguma falha irreversível, seja por uma doença mais complexa como câncer, ou uma fatalidade, ou a idade, né, por tempo de uso, o corpo da gente deixa de funcionar bem e a gente vai partir, a gente vai morrer. Tá? Então, que a equipe de cuidados paliativos fazia, né? Inicialmente, a gente trabalha a aceitação desse fato, que não é fácil, tá? Doença crônica nenhuma, assim, né? Doença não curável. Existe uma grande resistência em aceitar o fato de que não tem possibilidade de eu me livrar disso agora. Não, isso não existe mais. Eu vou precisar conviver com este problema. Então, isso implica em quê? Tratamento, medicação, frequência ao médico, exames. E no caso da onco, são bastante complexos, assim como a doença. O tratamento não é um tratamento simples, é um tratamento de muitos meses, né? Os protocolos de quimio duram meses e muitas vezes são protocolos, especialmente nestes casos, né, que não tem um prazo determinado. Tem alguns protocolos que sim, muitos deles não. Então a gente vai ter que lidar com o efeito colateral de tratamento, com dor, até a disfunção orgânica que vai acontecendo com a progressão da doença, né? Tem algumas limitações, perda de autonomia, são temas recorrentes e que onde o psicólogo atua muito em linha de frente mesmo, muito próximo com o paciente e com os familiares. Tá? No ambiente hospitalar, a gente nunca, assim, quase nunca lida só com o paciente. Tá? A gente quase que 100% do tempo lida com o paciente e a família, e os amigos, e o chefe do trabalho, porque a demanda está chegando lá no hospital, enfim, com todo esse universo do paciente, né? E o desfecho dessa caminhada, né, é o processo de terminalidade, quando ele de fato chega. Então, é aquele momento em que a gente entende que a disfunção sistêmica ali do organismo tomou uma proporção tal que não vai ser reversível, né? Que não vai ser possível a gente fazer essa ponte para uma melhora, que não vai ser mais possível um tratamento, né, curativo, nem sintomático muitas vezes, né? E aí existem escalas, existem
a coisa é científica, não é um achismo médico, né? Então eu acho que agora ele vai morrer. Não, existem várias escalas mundiais, né, usadas para fazer essa avaliação e a gente entender que o paciente tem de horas a dias, de dias a semanas ou semanas a meses de vida. Então, que a gente chega nesse momento de conversar. Aliás, conversar não, porque um trabalho bem feito, você já está conversando sobre isso desde o começo, sobre a morte. Né? É uma conversa que, via de regra, ninguém quer ter, mas que é muito importante, Laura. Nossa, quantas vezes, né, a gente viu um paciente ali poder escolher fazer uma retratação, poder se organizar, isso tudo não no momento de morrer. O que é importante a gente trabalhar esse tema e discutir as possibilidades quando a gente sabe que o tempo está se encurtando, né? Ou quando a gente sabe que está lidando com uma doença fatal, progressiva e fatal. Você dá o benefício da dúvida para a pessoa. Essa semana mesmo, assim, eu ouvi isso de uma paciente, assim, Bruna, mas eu tô aqui às voltas com tratamento e minha filha quer ir para Disney, eu sempre sonhei em levar ela. Alguém pode pensar assim, nossa, que bobagem, tá pensando nisso agora? Mas assim, a consciência, tá, dessa paciente de que a doença dela é incurável e que ela tá bem hoje, possibilita ela escolher fazer essa viagem antecipadamente. Não deixar para, eu vou primeiro juntar o dinheiro, sei lá, eu vou esperar, não sei, ela fazer 15 anos, ela tem 13, a menina. Sabe, assim, entender onde está o nosso pé faz com que a gente caminhe de forma mais segura e melhor para a gente mesmo, tá? Isso preserva a autonomia. Muitas vezes as pessoas falam, a gente escuta muito isso, né, Laura, assim, eu não quero, a minha mãe não pode saber que ela é metastática e que agora, então, o tratamento é paliativo, porque ela não vai conseguir lidar com isso, ela vai morrer disso, não da doença. Ela vai deprimir, ela vai ficar péssima, e aí vamos lá, chama a Bruna, chama a Laura, né, para fazer uma avaliação e ajudar, né, essa questão da possibilidade mesmo dessa depressão surgir. Às vezes é um paciente já com histórico, já em tratamento, a gente tem que ter esse olhar, mas não, tem esse outro lado, sabe? Quantas vezes a gente viu, né, isso acontecendo, assim, paciente incomodado, preocupado, vendo que a coisa tá ficando mais difícil, vendo que ele não vai conseguir ir até passar o Réveillon na praia esse ano, mas ele queria estar com a família. Então a gente consegue aproximar a expectativa da realidade e prover assim a vivência de alguma coisa bacana para a pessoa, se ela souber o que está acontecendo com ela, né? De repente a gente não vai chegar no Réveillon na praia, né? Não vai ter condição física ou tempo mesmo. De repente a morte chegou antes, né? Mas eu não posso fazer na minha casa um almoço, receber esses familiares que então eu quis ver. Eu não posso conversar isso com as pessoas. Olha, né, eu quero muito ver vocês, eu estou bem, mas eu não sei como é que eu vou estar semana que vem. Né? Como essa paciente, assim, voltando, né, da Disney. Então ela se organizou, parcelando direitinho, a gente compra até um helicóptero, não é assim? E assim, ela vai fazer, já estão tirando visto, já estão se movimentando, vai ser antes dos 15 anos da menina, porque ela entendeu que talvez ela não chegue lá com condições ou não chegue lá de fato. Lá nos 15 anos da filha. Isso é pessimista, né? Não, gente. Dá com a realidade, né? Possibilita que a gente tenha escolha. A atuação do psicólogo é muito, muito presente nesse momento. Né? Psicólogo, psiquiatra, essa dupla dinâmica, né, Laura?
de suma importância. Eu sei que a gente é suspeitíssimas, né? Somos suspeitíssimas para falar Vamos disso. falar disso. Mas é fato, né? Assim, a demanda emocional nesses momentos é muito, muito grande, Uhum. tá? Só que trabalhando bem esse fato, trabalhando bem a questão da paliatividade, a gente consegue ter qualidade de vida até o momento final, onde Uhum. a gente vai também conseguir uma qualidade de morte. Uhum. É meio esquisito falar isso, né? Parece a qualidade de morte. É, sim, morrer bem, Uhum. por que não, meu Deus? Eu Uhum. vivi bem, eu não posso morrer bem, dignamente, né? Num ambiente que for possível, com dor controlada, com essas disfunções todas bem manejadas para que eu não tenha um sofrimento Uhum. intenso, né? Nem eu, nem quem está em volta. Uhum. Porque esse é o maior receio das pessoas em geral, né? O Sim. problema não é morrer, como Uhum. isso vai acontecer. Exato. Uhum. E a gente estava Isso. falando de escolhas, né? Tava pensando aqui, porque Uhum. tá em cartaz um filme que talvez até concorra ao Oscar. Essa crítica vai sair daqui uns dias, ou já saiu no canal, que eu não sei quando a entrevista da Bruna vai entrar e quando essa crítica vai sair no canal. Mas saiu um filme do Pedro Almodóvar, que é um cineasta espanhol, com a Tilda Swinton e a Julianne Moore, em que uma paciente com câncer não tratável, né, incurável, com dor, né, muita dor, ela faz a escolha pessoal de uma eutanásia, né? E daí todos Perfeito. os fatores que estão envolvidos nisso, desde o julgamento, seja moral, seja, né, pessoal, com Uhum. relação a essa decisão dela, até a questão Uhum. criminal, porque em determinado país você se suicidar ou você ser cúmplice de um suicídio é crime, É né? Que é o crime. caso que é discutido no filme, porque o filme se passa nos Estados Unidos, que é um lugar em que isso não é possível. Mas Uhum. existem países europeus em que isso já é possível em alguns casos, Sim. como câncer, né? Como doenças neurodegenerativas incuráveis, casos de Uhum. dor cruciante que não tem tratamento, não tem resposta, né? Então, isso já é possível ser feito legalmente, né? No Uhum. filme, a personagem adquire uma pílula de eutanásia no mercado negro, porque nos Estados Unidos isso não é possível, né? Então, esse lugar já chegou até você em algum momento, né? Algum paciente chegou a comentar? No Sim. Brasil, isso também ainda é lidado como uma questão de crime, isso não é possível ser feito, né? Uhum. Mas eu acho que a discussão deve ser feita, porque senão ela vai realmente para o campo moral, né? De você Aham. desistir da luta pela vida, ou de você ser Sim. cúmplice da desistência da luta da vida dessa pessoa, ou que as pessoas desistiram do tratamento dessa Uhum. pessoa, né? Porque ela quer desistir de tratar. Então, se isso já chegou até você através de algum paciente ou algum familiar, né? E qual o teu pensamento sobre essa questão? É importante o debate, independente disso ser legalizado ou não nos países, em que momento, né? Qual que é a tua ideia diante de ter acompanhado tanto tempo, né? Pessoas nessa condição. Então, já, Laura, frequentemente essa questão chega para gente, né? Especialmente nesse momento final e nas doenças agudas, assim, tá? Doença muito agressiva, que é descoberta já muito avançada, que gera caos, né, na vida dessas pessoas, do paciente, dos familiares, e que tem como consequência um difícil manejo da dor, dessas disfunções todas, porque é tudo muito rápido e já avançada a doença, a dor, principalmente, que eu acho que é o terror de todo mundo, é ficar sentindo dor, 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 dor. E a gente até estuda isso na psicologia, na parte oncológica, na parte hospitalar, que a dor oncológica
é das dores, é que a gente não tem um dorsômetro, né? Assim, Uhum. entre aspas, para medir, né? A coisa da Sim, dor é comparadores, né? objetivo, não Uhum. tem, né? Então, mas entende-se que das dores possíveis, a oncológica é das piores, assim, Uhum. tá? Por conta da forma como o câncer se movimenta ali, se manifesta e age no organismo, né, da pessoa, e às vezes de forma difusa. Então, Uhum. tem muita metástase, né, difusa, assim, em vários sítios. Isso traz um desconforto generalizado, né, e um quadro de dor muito importante. Então, sim, muitas vezes, é claro que assim, como no Brasil, você já mencionou, não é legalizada, né, a eutanásia, e, aliás, a gente estava falando aí nos bastidores, né, que eu acho que a gente está muito longe Uhum. dessa possibilidade ainda, por questões, enfim, morais, culturais, Uhum. religiosas, enfim, um combo, né? A gente malemar discute aborto, né? No caso de anencefalo, estupro, enfim, quanto menos eutanásia, né? Uhum. Mas, então, assim, eutanásia, com essa palavra, muito raramente, Uhum. mas frequentemente os pacientes fazem um link com a questão da sedação, Uhum. tá? Assim, então me ceda, eu quero morrer. Então me dá o remédio que eu quero apagar e quero morrer. Uhum. Isso até gera uma confusão, né, nessa questão, porque existe essa possibilidade da gente fazer uma sedação no paciente, medicação para dormir, com Uhum. medicação analgésica forte, é instalada em bomba, né? Que é essa bomba? Fica lá o tempo inteiro, o dia inteiro, programa essa bombinha e fica o dia inteiro o paciente recebendo a medicação, então ele fica coberto, a gente fala, né? Ele fica o tempo todo com medicação e isso rebaixa o nível de consciência, ele não tem a percepção, né, desse desconforto todo e tem um manejo melhor da dor. Mas, assim, até pela dificuldade do trabalho de cuidados paliativos, né, de um jeito mais adequado, enfim, as pessoas costumam entrar com esse recurso muito tardiamente, num momento já muito próximo do óbito, e fica essa impressão que a sedou, morreu. Entrou a sedação, morreu. Então, as pessoas têm muito essa fantasia de que é uma eutanásia, Uhum. né? De alguma forma, a sedação funciona como eutanásia. Uhum. E não, pelo amor de Deus, né? Não é isso. Eutanásia é uma outra coisa. Penso eu, que, como você mesma disse, a discussão é muito válida, sim, porque todo tempo a gente fala em preservar a autonomia, deixar a pessoa escolher. Durante toda a jornada do paciente, ele escolhe se ele vai fazer o tratamento ou não, ele escolhe se ele vai ser submetido a uma cirurgia ou não. Não é assim, o médico vai falando, você, né? Não, lógico que a gente confia nos médicos e a gente vai, né, quase 100% das vezes seguir o que eles estão orientando, mas não é assim, né? Então, por que que nesse momento a gente também não pode ter essa conversa, o paciente não pode escolher como que as coisas vão se dar, né? Mas, enfim, isso realmente não é uma realidade. O que a gente vê muito no dia a dia, Laura, é essa confusão, o paciente querer, desejar terminar com aquele sofrimento, tá? Especialmente quando a dor é incontrolável, quando tem esse quadro muito agudo, de disfunção difusa, ele tem, então, dor, tem metástase óssea, que também dizem que é uma dor excruciante, assim, de dificílimo controle, e às vezes o paciente já não está comendo, que já tem uma gastroparesia ali, o estômago parou, a comida fica e volta, às vezes o sistema digestivo, enfim, o intestino, enfim, Uhum. né? Pode acontecer tudo ao mesmo tempo agora. Uhum. Frequentemente, os pacientes
clamam por ajuda, tá? Uhum. Não verbalizando mesmo, eu não quero mais viver assim, eu Uhum. não quero mais sentir essa dor, eu não aguento mais, eu quero partir, eu quero morrer, Uhum. né? E aí, como que a gente interpreta esse eu quero morrer? Uhum. Lógico que existem casos e casos, mas via de regra, a gente entende ali o desejo de parar com todo esse sofrimento, né? Uhum. E caso inverso, né, o contraponto desse lado é o desespero e o medo de algumas pessoas, alguns pacientes, mas quase sempre dos familiares, dessa sedação abreviar a vida do Sim. paciente, É tá? a sedação matar ele, né? E não a Isso, doença em si, né? isso. Uhum. Imagina, né? A pessoa tem um câncer super agressivo, às vezes há anos, ou ao contrário, há meses que já evoluiu de uma forma terrível, tá ali deitadinho na cama caquético, né? Às vezes um homem de 1,80 m com 40 quilos, que já não se alimenta, que, né, assim, as fezes não estão presentes, não faz mais xixi, ou seja, tá? Os órgãos já não funcionam, né? E ainda assim a pessoa tem medo que o remédio vá matar o paciente, né? É Uhum. muito doido isso, Uhum. mas é informação mesmo. Você vê que o que a gente falou antes do manejo, né? Essa conversa antecipada sobre todas essas questões, ela vai fazer muita diferença, Laura, numa hora dessa, Uhum. tá? Eu sei que muitas vezes a gente não tem esse tempo, né? O paciente já bate lá na emergência, ascítico, com aquele barrigão já com doença avançada, sem o diagnóstico, se diagnostica sem tempo de fazer nada, assim, de tratar, de melhorar aquele quadro geral, e a gente já evolui rapidamente para esse processo final de vida Uhum. e fica muito mais difícil, né, ter todas essas conversas, enfim, aí a gente não tem tempo mesmo, né, para ajudá-lo antes, para chegar melhor nesse momento. Mas eu penso que, assim, muito do que a gente vê é por conta desse manejo mal feito, não é nem não feito, é mal feito mesmo, Sim. tá? Uhum. Um jogo de esconde-esconde, um não querer falar, eu não Uhum. perguntei para o médico, ou o médico não falou, perguntei, mas ele foi evasivo, ou Uhum. o médico falou 200 vezes, muitas vezes, também ninguém ajudou ali aquele paciente a traduzir, né, essas informações, acolher, entender elas. Então, por isso que a equipe multi é fundamental, assim, Exato. toda ela, né? Às Uhum. vezes a enfermagem, Uhum. nossa, aquelas meninas maravilhosas, as técnicas, que Uhum. estão mais tempo com o paciente, às vezes através delas que eles conseguem a informação, ou falar, ou, né? E assim, elas fazem uma ponte até a gente, até o médico. Uhum. Elas mesmas ajudam ali na hora, assim. Não tem muito essa, né? Lógico, cada um exercendo a sua função de forma adequada, mas esse conjunto de cuidados, esse olhar global, né? Esse entender a pessoa não como órgão acometido, né? Mas como o ser humano que está ali, de onde veio, né? Quais são as crenças, enfim, o que que ele sabe dessa história, o que que ele está entendendo. É muito comum a gente começar a conversa assim, né, Laura? O que que você está entendendo Exato. sobre tudo isso, né? O que que você está entendendo sobre o seu problema? Uhum. A partir daí a gente vai ter uma ideia do que precisa trabalhar, né, com o paciente. Essa atenção mais minuciosa é que vai ajudar a gente a não ter tanto desencontro no processo final, né? E por isso que muita gente morre mal. Uhum. Ai, Bruno, mas morre sempre, morrer é ruim, morre mal sempre. Não, gente, morrer faz parte da vida, Sim, sim. né? Digo morrer mal, assim, em condições de sofrimento, Uhum. né? Isso que a gente trabalha para que não aconteça em cuidados paliativos, na psicologia hospitalar como um todo, mesmo quando a gente não tem equipes específicas, a gente trabalha com esse objetivo, né? Minimizar
o sofrimento decorrente da doença, da internação, processo de tratamento e da morte. Sim. Basicamente, esses Processo. 4 pilares aí. Tá certo. É Bruna, isso, muito Laura. obrigada por lidar com um assunto tão difícil, né? Poder explicar, esclarecer as pessoas como funciona. Uhum. A fantasia, fantasiar sobre o processo, sobre como lidar com ele, eu acho que é a pior parte do tratamento oncológico em si, né? Então, ter Isso, esclarecimento, né, também cura muito a dor, inclusive dos familiares, né? com certeza, Laura, com Como que as certeza. pessoas encontram você, né? Você tem rede social? Como as pessoas conseguem tratar-se com você, né, no seu consultório? Dê seus Tenho, contatos para as Laura, pessoas. vou deixar. Eu tenho um Instagram que é jovem, que eu só consegui, né? O consultório ocupava o menor espaço da minha vida, agora ele ocupa o espaço maior. Uhum. Há um ano, faz exatamente um ano, foi no finalzinho de outubro que eu saí do hospital, né? E fiz essa transição só para o consultório. Eu já estava no consultório desde sempre, mas as pessoas podem me achar no Instagram, no @psicóloga Bruna Barjude. E lá O tem as telefone, informações, é isso? lá tem as outras, o meu endereço, tá? Eu atendo presencialmente aqui em São José dos Campos, no edifício Atrium Offices, perto do shopping Vale Sul, na Zona Sul de São José. E eu atendo online também, enfim, para quem precisar, qualquer localidade. As informações estão nesse Instagram, tá? E o telefone eu passo aqui depois para você deixar Isso, da gente escritinho. também deixa ele escrito aqui para as pessoas que se interessaram. Eu mesmo caminhei gente daqui, né? Mas também gente que não é de São José, né? Para É fazer esse verdade. acompanhamento online. Então, eu sei que é possível e os pacientes estão super bem cuidados, mesmo em quadros oncológicos, à distância, né? A gente não estava nem no Brasil, né? E a gente estava cuidando É aqui à verdade. distância. Portugal, ó, lá É. longe. Bruna, muito Verdade. obrigada, viu, pelo seu tempo, pela possibilidade de a gente conversar Imagina. sobre esse tema tão importante. Foi um super prazer para mim. E adorei te rever, Laura. Bom, Não é? A gente tem que fazer presencial é, próximo. exato. Obrigada.